gente vê um Brasil hoje com uma taxa Selic, acho que atualizada, 14,75, né? É. E para quem não entende o que está acontecendo, me dá um briefing geral. O que é uma Selic a 14,75? Diego, uma coisa que é legal a gente pensar, pessoal, o mundo, né, dos últimos 30 anos para cá, ele teve uma revolução, sobretudo suportada pelos canais de comunicação. Então, há 30 anos atrás, existia 90% do que a gente tem hoje. Instagram, Facebook, era a televisão. A comunicação se dava através da rádio e da televisão. Você vê que hoje são 2 canais que estão perdendo sistematicamente ouvintes e telespectadores para as redes sociais. Então, a verdade é que nós tivemos uma revolução tecnológica nos canais de comunicação que mudaram muito a lógica das coisas, como elas acontecem, de como elas funcionam. Né? Tá. Então, a partir dessa revolução tecnológica e da própria comunicação em si, isso estimulou e mudou muito o comportamento das pessoas. Tá. Então, essa é uma reflexão importante. É aí que a gente tem que compreender. O teu questionamento é essa mudança, essa tecnologia que tanto acelerou, e são estímulos sistemáticos que mudam o comportamento das pessoas. Não é uma coisa que a gente percebe, mas são esses estímulos que na realidade mudam nossos comportamentos. Né? O Eugênio, mandar um abraço aqui para o Eugênio, falando de Selic. O Eugênio perguntou, com a Selic a 14,75, como sair da dívida e investir em mercado ou comprar um AP? Então, é essa coisa. Por que você falou da Selic, né? Eu estou falando desse estímulo sistematizado e tal. O que acontece é que o mundo se acelerou. Nós estamos vivendo um momento... As coisas acontecem de forma muito mais rápida. Volto a dizer, o podcast do Theo, falando de China, vale a pena quem tiver curiosidade dar uma olhada, porque ele traz provocações muito interessantes, né? De como as coisas estão acontecendo rápido lá, a gente não tem consciência. Ou seja, entender um pouco mais o que está acontecendo lá, mostra pra gente o que pode daqui 5 anos estar acontecendo aqui. Então, essa velocidade com que as coisas acontecem, ela trouxe muito mais incerteza para o mundo, Diego, entendeu? E essa incerteza é o que a gente vive hoje. Então, esse momento que nós estamos vivendo, a crise, Estados Unidos, China, essa questão das tarifas, o momento de inflação no Brasil, o governo gastando bastante, incentivando de alguma forma uma demanda irreal com os gastos que provoca, e isso traz um processo inflacionário. O recente consignado com garantia de fundo de garantia, que já colocou mais de 3 bilhões no mercado. Se você coloca dinheiro no mercado, vai existir uma demanda, vai se ampliar o consumo. E nós, enquanto Brasil, não estamos preparados para atender isso. Então a tendência é os preços subirem. E essa alta dos preços, essa pressão inflacionária, ela tem que ser contida como o único instrumento que o Banco Central tem é tornar os juros mais altos e desestimular as pessoas a comprar. Então o imóvel que a gente comprava, vou dar um exemplo bobo aqui, numa taxa de TR mais 8,5% ao ano que nós tínhamos há 3 anos atrás, você comprava um imóvel de R$300 mil e pagava R$3 mil de prestação. Hoje você vai comprar o mesmo imóvel de 3 mil e a taxa está 13, 14, você vai pagar 3.800. Você tem que ter mais R$800 para comprar o mesmo imóvel por mês para desembolsar. Por quê? Porque é o que o Banco Central faz. Ele pressiona a alta do juro. O juro basicamente é o título do governo. Aí eu paro para pensar e falo, 14,75 é um juro muito bom, né? Vou ganhar 1% ao mês. Sim. Então, na hora que o cara que investe tem essa sensação, o que ele faz? Não, acho que eu não vou comprar. Vou parar de comprar porque o juro que eu estou recebendo pelo governo, pelo banco, é muito bom. E por outro lado, como ficou muito mais caro o crédito, o cara que estava interessado em comprar e que realmente tem interesse, ele não tem capacidade. Naquele valor da prestação, por exemplo, do imóvel, que é o exemplo que eu estou dando, ele não tem capacidade de comprar. Então, isso é um instrumento da taxa de juros, é o único recurso que o Banco Central tem para tentar segurar essa saga consumidora que a gente está vivendo e não deixar os preços explodirem. Porque, um exemplo aqui, se eu estou lançando estúdios o tempo todo e todo mundo está comprando estúdio, ora, o que vai acontecer? Eu não tenho como dobrar o número de trabalhadores, de pedreiros, de eletricistas que vão produzir os prédios. Então, a alternativa, se tem uma demanda muito grande, eu tenho que pagar melhor para o pedreiro, pagar melhor para o eletricista. O saco de cimento vai ficar mais caro porque a demanda é muito grande no saco, vai subir o preço do apartamento. Qual é a alternativa? Cara, põe o juro mais alto para que as pessoas queiram comprar menos estúdio. Não porque elas não querem, mas é porque está muito caro para comprar. Então, a taxa de juros é um instrumento, de fato, utilizado nos momentos de inflação como que a gente está tendo, para tentar segurar um pouco a demanda. E aí, de fato, isso é muito ruim. Né? Em vários sentidos, isso é ruim. E por que a taxa é ruim? Por quê? Porque, no nosso caso, a taxa de juros está muito alta.
Porque mesmo o Banco Central aumentando a taxa de juros, nesse momento o governo continua com uma demanda muito forte. Então, assim, a taxa está alta, mas o governo está gastando. Então, ele continua incentivando a demanda. O que eu tenho que fazer? Subir mais a taxa. É uma relação, por isso que o pessoal fala tanto que o fiscal pode ajudar. Se o governo segurasse um pouco os gastos, ele ajudaria a diminuir essa demanda. Porque o que o governo gasta? Vou fazer uma ponte, eu vou fazer o Casa Popular, eu vou fazer uma série de investimentos que vai demandar profissionais, vai demandar empresa, vai demandar contratação. É a mesma lógica do apartamento que eu falei. Essa pressão de demanda vai fazer com que esses salários aumentam. Eles aumentando, tendência a aumentar o preço das coisas. Então, se eu não tenho uma redução do consumo, se o governo de alguma forma continua consumindo, ele dá mais crédito através do fundo de garantia, as pessoas têm dinheiro para consumir, o Banco Central tem que aumentar mais a taxa. Até que chega num nível que a pessoa fala, bom, não dá para comprar. E o cara que está efetivamente com recurso, o investidor, ele falando, também não vou comprar, porque essa taxa está muito boa, eu vou deixar meu dinheiro quietinho aqui. Né? Então, a Selic, né, nesse nível, realmente, ela é muito ruim. Por quê? Porque, pessoal, é como qualquer remédio, né? O pessoal fala, a diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose. Né? Então, é a mesma coisa. Quando a gente está com febre, você vai lá e toma o quê? 40 gotas de Novalgina, né? Você tomar 20 não vai resolver nada. Se você tomar 70, você pode ter algum problema mais grave. Né? É a mesma lógica. O problema do juro muito alto é que ele traz como consequência efeitos de longo prazo ruins, sobretudo com relação à credibilidade. Esse é um perigo. Então, é um momento difícil que a gente vive, né? E indiscutivelmente é muito difícil qualquer investimento te dar 14% líquido ao ano. São poucas empresas que conseguem ter esse nível de lucratividade. Portanto, é um incentivo muito grande a que as pessoas fluam para a renda fixa. E com isso, os mercados bursáteis podem passar um momento difícil, as empresas podem ter dificuldade, o crédito está mais caro, a empresa tem dificuldade de tomar crédito porque ele está mais caro. Então, isso no longo prazo tem um efeito ruim. Né? O empresário não investe porque ele está inseguro, então ele não faz investimento, ele não aumenta a capacidade de produzir. De fato, o juro alto, ele é aquela Novalgina, quando você está com febre, tomou uma vez, baixou a febre. Voltou a febre, tomou duas, melhorou, voltou de novo, você não vai continuar tomando Novalgina. A lógica é a mesma, né? Então, a taxa de juros realmente está muito alta, mas ela está aí para tentar segurar essa demanda que está sendo incentivada, sobretudo com os gastos de governo que a gente tem. Uhum. A gente vê, não sei, mas eu vejo um certo impacto no varejo, não sei se isso é visando lucro, mas varejo fechando porta, varejo diminuindo loja, incentivando o online. Você vai na loja hoje, aí o cara, o vendedor, fala, não, eu consigo fazer o preço do online para você. Uhum. Você vai, sei lá, num Via Varejo, tá vazia. Você não vê mais aquela loja cheia. O cara vai lá, compra na internet, retira na loja, tudo tentando reduzir custos. A gente vê bancos que tinham aquelas grandes agências com tecnologia, app de bank, internet bank, etc. Estão conseguindo agilizar. Então aquela agência gigante que você vê no meio da Avenida Paulista, hoje não tem mais. Uhum. É um banquinho onde você saca dinheiro, malemar, conversa com o gerente. Né? Uhum. Caixa econômica também gigante, fechando, colocando em espaços menores. Né? Eu vejo muito isso no varejo e no geral como um todo. Né? Isso que tem causado? É isso um pouco que a gente tem falado, não? Cara, o varejo é uma realidade e ela está muito associada a isso, porque o varejo depende muito de financiamento. Sim. Né? Assim como o mercado imobiliário. 90% das moradias são compradas financiadas. Tá. Então, se você não tem financiamento, o financiamento está muito caro, se o construtor já tem que pagar uma taxa de juros muito alta para poder construir, isso já é uma pressão no custo dele. Sim. E se eu sou o comprador do imóvel, do apartamento, vou pagar uma taxa muito alta, sou desestimulado a comprar, quer dizer, esse custo alto, ele na realidade desestimula o mercado, que emprega muita gente, que é muito importante. O varejo é a mesma coisa, só que o varejo, quer dizer, casa a gente ainda precisa para morar, né? Acho que não dá para morar no virtual ainda, né? Não dá. Quando surgiu aquela coisa do Facebook, né? Que foi aquele Aue de viver num... Sim. Para os mais jovens vale metaverso. Metaverso. Vale a pena ver Matrix, né? Que é um filme que já tem 25 anos aí, mas é muito interessante porque ele provocava isso, né? Dá para a gente fazer muita coisa no metaverso, mas morar acho que ainda não dá. Então, a gente vai precisar de tijolo ainda por muito tempo, né? Mas o varejo, de fato, aconteceu um movimento disruptivo. Volto a dizer, pessoal, podcast do Theo falando sobre China, vale muito a pena ver, muito legal. Porque ele traz insights sobre isso que eu estou falando aqui. Houve um movimento disruptivo, Mercado Livre, Amazon,
todas as chinesas, Shopee e tudo mais, quer dizer, são empresas que têm uma estrutura de custo muito baixa, são muito eficientes, porque elas têm, na realidade, uma qualidade logística ímpar, né? Porque o trabalho delas é ter galpões monstruosos e ter uma distribuição eficiente. Eles trabalham muito facilities, né? É isso. E os bancos, você citou a mesma coisa, os bancos digitais estão aí para mostrar isso, né? Tudo aquele investimento em gente, em estrutura, cara, isso, então, o varejo como um todo. Você olha, o varejo bancário, o varejo de consumo, ele está se revolucionando. E aí é uma disrupção, né? Aí, muito mais do que a questão de custo, que nós estamos falando do dinheiro, do juro que está sendo cobrado, é uma mudança de paradigma. Eu, por exemplo, eu não faço mais mercado físico, eu compro tudo pelo Mercado Livre, porque além dos preços serem muito melhores, é muito mais fácil.